E o ministro Fernando Haddad colocou a Fazenda à disposição do Banco Central após a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Quem traz os detalhes para a gente é a Rani Veloso. Rani, o que disse o ministro? É isso, Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou agora há pouco com a imprensa sobre essa operação da Polícia Federal e também a prisão do dono do Banco Master. O ministro, primeiro, resistiu em comentar, mas chegou a dizer que o processo deve ser robusto para o Banco Central também tomar essa decisão de liquidação extrajudicial do Banco Master e que o Ministério da Fazenda está à disposição do sistema financeiro. Vamos ver um trecho do que ele falou. É um assunto da alçada dele, muito delicado, ele que tem as informações todas. Eu penso que o Banco Central vai dando as informações na medida das suas possibilidades, na medida do andamento do processo de liquidação. O que cabe à Fazenda é dar suporte para as consequências desse ato, se houver, nós estamos aqui prontos para colaborar. Então é isso, dar suporte foi o que o ministro Fernando Haddad garantiu dar ao Banco Central em todo esse processo de liquidação extrajudicial, porque esse é o passo fundamental para que o Banco Master seja retirado do sistema financeiro nacional e, ao mesmo tempo, interrompe essa transação inicial de 3 bilhões de reais do Grupo Victor ao Grupo Master, né, do Banco Master, que iria receber esse aporte inicial, uma vez que está passando por dificuldades financeiras, mas agora é interrompido automaticamente essa negociação, como a gente já vem dando desde o início da manhã, com essa operação, também com a prisão do Daniel Vorcaro e com a decisão do Banco Central de anunciar a liquidação extrajudicial do Banco Master. Volto com vocês. Rani Veloso falando de Brasília com a gente. Obrigada, Rani. Eu quero chamar os nossos comentaristas agora. Primeiramente, Cristiano Beraldo com a gente. O ministro da Fazenda disse que a Fazenda está disposta a colaborar e dar suporte caso precise em relação às investigações envolvendo o Banco Master. Como que você vê essa posição do ministro Fernando Haddad, Beraldo? Olha, Paula, o ministro Fernando Haddad, ele tem usado a sua posição na Fazenda e como chefe da Receita Federal também, em última instância, para atuar de forma muito incisiva em assuntos que podem ter algum tipo de repercussão política negativa aos inimigos do governo, digamos assim. E esse caso do Banco Master é isso, quer dizer, as relações políticas do Banco Master atingem em cheio figuras que são hostis ao Palácio do Planalto e figuras, inclusive, da cena política brasileira que o presidente Lula já declarou que não gosta, que acha que são pessoas que, enfim, não merecem ali nenhum tipo de gentileza do governo. E o ministro Fernando Haddad tem dado declarações muito nesse sentido. Ele vai sempre colocar essa estrutura que ele comanda para dar suporte a essas operações. Mas o assunto do Banco Master é um assunto do Banco Central. Não é possível se permitir que haja dinheiro público envolvido nessa transação. As pessoas precisam compreender que há responsabilidade e que, no momento de uma crise como essa, que foi permitida, ela não é uma crise que começou ontem nem semana passada. Essa crise foi construída ao longo de anos. Portanto, todos os envolvidos precisam ser devidamente responsabilizados, especialmente aqueles cuja função pública é evitar que essas situações aconteçam. E a gente não pode ver como é a resposta do governo federal para o caso do INSS. Roubaram dinheiro das aposentadorias? Então toma dinheiro público aqui para bancar o roubo. Não. É preciso que haja a apreensão de bens, é preciso que as responsabilidades sejam apuradas e que todos os envolvidos paguem a conta. Não pode sempre ser o contribuinte brasileiro que vai financiando a incompetência e a incapacidade dos órgãos públicos de fazerem as coisas funcionarem no Brasil de forma decente, legal, adequada, que respeite o interesse público e preserve os interesses do cidadão.
José Maria Trindade, a Fazenda, o ministro, tem alguma possibilidade de contribuição nesse processo todo, quando ele disse que vai colocar o Ministério à disposição do BC? Tem sim. O Banco Central, ele não é independente, o Banco Central é autônomo, né? E o Banco Central faz parte do sistema econômico e da equipe econômica do governo. Ele é parte integrante da equipe econômica. Tanto é assim que o presidente da República nomeia o presidente e diretores do Banco Central. Tudo que acontece no Banco Central é bancado, inclusive, pelo governo federal. Houve a aprovação de um projeto de tornar autônomo, né? E os mandatos dos diretores e presidentes não são coincidentes com os mandatos dos presidentes da República. Então, de todas as formas, os mandatos ficam 2 anos com a indicação antiga e 2 anos ele indica e passa 2 anos na próxima. Então, veja bem que o Banco Central não é como alguns acham, lá uma coisa independente, não, é autônomo no sentido de tomar as decisões. Demonstra uma falha do Banco Central de deixar chegar a esse ponto. E o ministro da Fazenda não tem muito o que fazer, porque a Justiça determina. Mas é bom mesmo que a Receita Federal, principalmente, né, entenda o caminho do dinheiro e como esse dinheiro saiu do banco para outras contas. Neste momento, é claro e é evidente que o Daniel já transferiu vários bens e recursos para contas fantasmas, para contas de terceiro e para paraísos fiscais. O Banco Central pode saber o caminho do dinheiro e, principalmente, a Receita Federal e entregar de bandeja à Justiça. Agora, Cristiano Beraldo, qual deve ser a reação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, enfim, após esse caso? Olha, já demonstrou ontem, Paula, decretando aí a liquidação do banco, enfim, o Banco Central foi para a medida extrema. A preocupação é que essa medida extrema, ela veio fora de hora, no sentido de que ela é tomada depois de que o problema cresceu e cresceu muito. As questões que envolvem o Banco Master são tratadas há muito tempo. E mesmo antes desses problemas começarem a vir à tona, o tipo de atuação no mercado que o Banco Master adotou já deveria ter chamado a atenção do Banco Central lá atrás, para impedir que tomasse essa proporção. Portanto, não adianta simplesmente dizer, não, veja, eu agora estou liquidando o banco, eu estou resolvendo o problema. Mas o seu papel como Banco Central não é liquidar o banco. O seu papel é impedir que o banco chegue numa situação em que a liquidação é necessária. O governo vai vender isso como uma grande vitória, uma atuação independente, firme do Banco Central, mas não é. Ter tomado essa decisão, ter sido obrigado a tomar essa decisão, demonstra a incompetência do Banco Central em relação ao Banco Master. E aí eu reforço aqui, essa responsabilidade, os responsáveis por essa incompetência precisam ser identificados, porque essa incompetência ela pode ter acontecido simplesmente por incapacidade, por falta de inteligência, por falta de instrumentos de fiscalização, ou ela pode ter acontecido, o que parece ser o mais provável, porque houve um estímulo para que as pessoas responsáveis simplesmente olhassem para o outro lado, não emitissem os pareceres adequados, não fossem firmes o suficiente para demonstrar que o que estava acontecendo ali não era razoável nem adequado ao melhor interesse do mercado financeiro brasileiro. José Maria Trindade, você falava há pouco da possibilidade de o dinheiro indo se espalhando aí para outros pontos, né? Principalmente em relação a controladores e etc. Aí é seguir o caminho desse dinheiro para chegar a ele, quem sabe, ressarcir investidores, Exatamente, é isso que tem que ser feito, né? Há muito tempo o Daniel sabia, né, que iríamos chegar a esse ponto. Veja bem que ontem, logo depois da notícia de intervenção, ele recebeu, pegou o helicóptero e foi para o aeroporto. Veja como é a vida dele, né? E esse helicóptero está em nome de quem? Onde ele vai ficar? O jato, os aviões do banco, né?
E há tempos essa situação vem acontecendo. Então ele, como dono do banco, ele espalhou dinheiro. É claro, é evidente, eu conheço casos assim, alguns já passaram por CPIs e a gente vê exatamente o que acontece. São contas fantasmas, aplicações no exterior, em paraísos fiscais, né? E o dinheiro é espalhado. Então, nada mais rico do que um dono de um banco quebrado. Isso é tradicional. Me lembro do Banco Econômico que eu disse aqui que o diretor de um banco quebrado tinha um prolabore de R$100 mil por mês e reclamava. Era pouco dinheiro, claro. Esse luxo não dá para ser bancado com R$100 mil por mês. Para você ter uma ideia. Então, é preciso acabar com isso. Quebrou todo mundo. Me dá seus bens para ressarcir aqui as suas responsabilidades no banco. Deveria ser assim. A gente vê uma mansão leiloada aí em São Paulo de um dono de um banco quebrado que demorou décadas para isso acontecer. Isso é que deve a polícia agindo imediatamente, identificando os bens e fazendo imediatamente uma restrição sem possibilidade de venda ou transferência. Esse é que é o segredo, porque não é o aumento de penas que impede o crime, mas é a certeza da punição, mesmo que seja menor, a certeza da punição. E a gente vê que, tradicionalmente, é cultural no Brasil até, que esses crimes do colarinho branco ficam impunes exatamente porque não tem aquela punição imediata, não tem a punição em dinheiro como deve merecer e é atrás de bens, inclusive, da família. Tudo isso foi auferido diante de uma administração fraudulenta e de uma fraude. Todos sabiam que esse banco ia dar nisso. Só o BRB que não sabia disso, que queria comprar um avião voando sem combustível.